Meus irmãos, nós estamos iniciando aqui uma nova série de mensagens que fala sobre os fundamentos inabaláveis, a igreja de ontem, a esperança de hoje. Meus irmãos, nós vivemos dias em que a igreja do Senhor, ela foi esvaziada do seu significado original. Hoje a igreja, ela é frequentemente associada a prédios, a marcas, a movimentos, a produtos de consumo religioso. Mas quando a gente abre as escrituras, nós vemos que a igreja, a eclesia, no grego, ela não é um empreendimento humano, mas ela é uma comunidade divina de pessoas chamadas para fora do mundo, de pessoas convocadas para pertencer a Deus e refletir a sua glória. A tradução original do termo igreja é eclesia no grego, e essa tradução para nós significa para fora. Meu irmão, a igreja, ela foi chamada para fora do mundo, para fora dessa lei que tem governado o mundo. Meu irmão, nós não fomos chamados para viver igual o mundo, nós fomos chamados para sermos diferentes desse mundo. A igreja, ela não pode se amoldar a esse mundo, mas ela tem que ser diferente, ela tem que ser diferença. A palavra de Deus nos apresenta a primeira eclesia, e essa primeira igreja que nasceu, ela não foi uma estratégia humana, mas ela foi um seu. Meu irmão, nós vemos muitas pessoas falarem assim: nossa, o Bruno abriu uma igreja em Dequeiro, tal pessoa abriu uma igreja em tal lugar. Meu irmão, quem sou eu? Porque o único que abriu a igreja foi colocado no madeiro e derramou o seu sangue em nosso favor, e é Ele que é o responsável pela igreja. Nós somos apenas uma fração daquilo que Ele iniciou, daquilo que Ele começou. Nós somos uma fração daquilo que iniciou com o sopro do Espírito Santo e foi planejado nos céus. E nós não podemos nos perder, meus irmãos. Nós não podemos desviar o nosso caminho daquilo que é a verdade que o Senhor construiu como igreja. O meu sonho para essa igreja é que nós possamos que a igreja hoje em dia se tornou mega, se tornou enorme, se tornou um marketing enorme. O mercado cristão, o mercado gospel, se tornou um dos maiores e mais lucrativos mercados do mundo. Milhões e milhões de dólares, de reais, sem imposto, têm sido arrecadados por igrejas que não estão preocupadas em construir o reino de Deus, mas de construir o reino do pastor, de construir o próprio reino que eles têm buscado. E isso, meus irmãos, tem que trazer a nós um alerta, porque nós não estamos aqui nos juntando todas as segundas-feiras para construir um próprio reino, mas para construir o reino de Deus. Nós não estamos aqui pela nossa própria vontade, mas pela vontade do Pai, através do Espírito Santo, que nos moveu a este lugar. E é isso que tem que nos mover, é isso que tem que nos trazer a este lugar. Meu irmão, nós trocamos as veredas antigas. E quais são as veredas antigas? Os fundamentos da fé, da comunhão e da santidade, por modas, por produtos. E é por isso que o Senhor nos chama novamente para olhar e nos perguntar: onde está o bom caminho? Aonde nós nos perdemos? Aonde a igreja do Senhor se perdeu e ela precisa voltar? Essa série que nós vamos falar, nesses 3, vai nos convidar a um retorno. Mas não é um retorno para ser uma igreja retrógrada, não é um retorno para a gente continuar no mesmo formato e nos mesmos moldes do passado, não é isso. Nós não estamos aqui louvando o passado ou a nostalgia,
mas nós precisamos voltar à fidelidade às origens, aos princípios eternos que sustentam a igreja de Cristo desde o Pentecostes. Nós vamos descobrir o que verdadeiramente significa eclesia. E ela significa que somos uma comunidade edificada pelo poder do Espírito Santo, movida pela simplicidade da comunhão, centrada na pureza do Evangelho e avaliada na eclesia. Significa uma comunidade edificada pelo poder do Espírito Santo, movida pela simplicidade da comunhão, centrada na pureza do Evangelho e avaliado não por sucesso humano, mas pela nossa fidelidade a Deus. Meu irmão, assim como Jeremias, ele convida o povo de Israel a voltar às veredas antigas, porque eles se perderam. Hoje o Espírito Santo está convidando a sua igreja a retornar aos fundamentos inabaláveis. Meu irmão, não existe avivamento genuíno sem arrependimento, não existe poder do alto sem rendição, e não há igreja verdadeira sem que Cristo seja o centro. Nós queremos viver o genuíno avivamento do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês, com muito temor no meu coração: avivamento não é uma igreja lotada, pulando e cantando. Pode ser, mas avivamento é um grupo de pessoas que está derramado diante do Senhor, arrependido pelos seus pecados e pedindo perdão. Meu irmão, essa é a única forma de sermos transformados. É primeiramente nos arrependendo. E assim nós experimentaremos o poder de Deus, a transformação do Espírito Santo. Irmão, a igreja ela não é um produto a ser vendido, mas é um povo a ser santificado. A igreja não é um evento a ser assistido, mas uma família a ser edificada. Nós temos uma obrigação com essa comunidade, e dia após dia. Amém? Amém. Isso é algo que tem incomodado muito o meu coração. Eu, algumas semanas atrás, compartilhei com o Felipe e com a Renata ali na nossa sala de oração. Não era sala de oração ainda, era no fórum, se eu não me engano, a gente estava esperando as pessoas. Eu compartilhei, abri meu coração e falei, eu tô indignado. O Senhor está me incomodando demais para que a gente volte a ser a igreja verdadeira, para que a gente volte a ser a igreja primitiva, para que a gente volte a ser uma igreja que está verdadeiramente buscando a face do Senhor. Aí o Felipe olhou para a Renata olhou para o Felipe, começaram a rir, eu não entendi nada. Eles falaram, pastor, nós temos conversado sobre isso e orado sobre isso. Falei, glória a Deus, porque o Senhor tem confirmado. Original de Deus, porque nós fomos chamados para propagar o Evangelho, libertar os cativos e anunciar o dia do Senhor, o ano do Senhor. Mas muitas vezes nós temos vindo aqui na igreja para buscar bênçãos. Muitas vezes nós temos vindo aqui para buscar bênçãos terrenas e satisfação das nossas próprias vontades. Nós tivemos a oportunidade, o Luciano mencionou, de ouvir pastor Mário Freitas dizendo para nós que a igreja do Ocidente tem irritado ele grandemente. E eu estou no Ocidente, tenho vivido tudo que o Ocidente nos oferece, todo o conforto, toda a liberdade, mas eu entendo que todo esse conforto e liberdade tem nos levado diretamente para longe da presença de Deus. Nós temos visto e pudemos ouvir que em meio ao deserto, ou em meio à perseguição, ou em meio aos momentos mais difíceis, a igreja do Senhor, ela tem triunfado, ela tem multiplicado. Enquanto em meio à liberdade e ao conforto, ela tem morrido. Meus irmãos, milhares de igrejas têm fechado as suas portas por ano aqui nos Estados Unidos. Nós vemos que a Europa, que foi o berço do avivamento, o berço cristão,
ela conta com um percentual mínimo de cristãos naquele lugar. O islamismo tem tomado conta, a secularização tem tomado conta, o povo não está querendo as coisas de Deus. Mesmo que eu tenha que ir para a igreja, eu vou buscar a minha própria vontade, porque eu sou o meu próprio Deus. Quem está no altar do meu coração são os meus desejos e as minhas vontades. E lá em Atos, no capítulo 2, nós vemos o início de algo que iniciou no coração de Deus, que iniciou na vontade de Deus e iniciou pela ação de Deus. Quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2. E eu quero que hoje a gente se volte à origem, ao dia em que tudo começou, ao nascimento da igreja de Jesus Cristo. Vamos abrir lá e nós vamos iniciar a nossa leitura dos versículos 1 ao versículo 4. Diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, esse texto está apresentando para nós o início, o nascedouro, o nascimento da igreja cristã. E a primeira coisa que nós analisamos e nós vemos no início, no nascimento da igreja cristã, é que ela não iniciou por meio de estratégias humanas, mas ela iniciou pelo plano e ação soberana do Espírito Santo. Não teve marketing, não teve planejamento, não teve algo que os homens se juntaram e falaram assim, vamos iniciar. Eles nem sabiam o que era isso. Eles não tinham capacidade. E eu quero contar para vocês um fato que o capítulo 1 de Atos ele nos mostra. Vocês se lembram que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, a contagem na primeira vez foi de 5.000 e na segunda vez foi de 7.000 só de homens, né? Fora mulheres e crianças. Então nós estamos falando aí mais ou menos de uma multidão que caminhava para ouvir a Cristo de 15.000 pessoas, 10.000 pessoas. Sabe quantas pessoas estavam reunidas no pátio do templo no dia do Pentecostes? 120. Aonde estão todas as outras que viram os milagres? Onde estão todas as outras que experienciaram visivelmente todas as maravilhas de Jesus? Quem são esses 120? Quem são esses 120 fiéis que decidiram, mesmo na ausência do seu Senhor, continuar se reunindo em adoração e louvor a Ele? Sabe quem são? São aqueles que experienciaram em primeira mão a descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Foram aqueles que experienciaram e viveram o nascimento da igreja de Cristo. Meu irmão, nem sempre a melhor coisa que acontece para nós é um milagre. Mas todas as vezes, a melhor coisa que acontece para nós é nos tornarmos fiéis na presença do Senhor. Aleluia. Mesmo não vendo nada, se cresce sobre a direção soberana do Espírito Santo para cumprir o verdadeiro propósito de Deus. Vamos entender inicialmente qual que foi o poder que deu origem à igreja. Então vamos observar novamente no texto o que aconteceu naquele dia de Pentecostes. Naquele dia houveram manifestações sobrenaturais que ninguém poderia planejar ou produzir. Vamos ler lá no versículo 2. Diz o seguinte: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Meus irmãos, a descida do Espírito Santo ela foi soberana. Olha só o que ele fala: de repente veio do céu. Não foi de homens, não foi de estratégia, não foi do marketing, não veio do Instagram, ela veio do céu, de repente. Nós não podemos planejar, meus irmãos, nós não podemos marcar a hora.
O que nós devemos é nos manter fiéis na expectativa daquilo que Ele fará, mesmo que Ele ainda não esteja fazendo, mesmo que a gente ainda não esteja vendo. Alessandra, Ele fará, permaneça fiel, mesmo que talvez você não consiga ver hoje. O convite ao Senhor para nós, meu irmão, é permaneça. Pastor, está difícil demais, cara. Muita tribulação, eu não paro de machucar, eu não consigo parar num boi, as coisas nada dão certo para mim, parece que eu fui criado só para viver a desgraça. Não, meu irmão, você foi criado para a glória do Pai, e foi isso que Deus fez por nós. Permaneça fiel, meus irmãos, porque talvez nós não veremos a glória aqui, mas Ele nos promete que veremos a glória no dia que nos encontrarmos com Ele. Essa é a promessa do Senhor para nós. Meu irmão, a igreja não é uma instituição humana, mas uma instituição divina. Sua origem não está na terra, mas no céu. Ela não é produto da vontade humana, mas da vontade divina. É por isso que quando nós fazemos e nós iniciamos, e tudo que nós fazemos nessa igreja é diante dEle. Nós queremos ofertar a Ele, nós queremos entregar a Ele. É por isso que no início desse culto, a primeira ação nossa é nos apresentar ao Senhor arrependidos. Porque sem arrependimento, a palavra de Deus fala que o Senhor não resiste. Ah, gente, imagina você chegar diante do Pai e falar: Pai, me perdoa, tem misericórdia de mim. A única coisa que eu posso e que eu tenho para te oferecer essa noite, Pai, é um pedido de perdão. Ele não resiste, Ele nos perdoa, Ele nos restaura. E essa é a única forma que nós temos de oferecer a Ele louvor, oferecer a Ele adoração e oferecer a Ele um culto. Porque a igreja de Cristo, ela não foi criada para a glória dos homens, mas para a glória do Pai. Amém? Nós vemos então que houveram sinais sobrenaturais, genuínos, porém todos esses sinais eles tinham um propósito. Acompanha comigo. Ele diz que veio como um som como de vento forte. E esse som ele simboliza a presença poderosa e invisível do Espírito Santo. Você não consegue ver o vento, mas você consegue sentir o vento. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas você consegue sentir ele batendo no seu corpo. Assim é o Espírito Santo do Senhor, assim ele desceu como um vento forte. Eles não podiam ver, mas podiam sentir o seu poder. Segundo sinal sobrenatural que nós vemos é o que parecia com línguas de fogo. E nós vemos na Bíblia que frequentemente as línguas de fogo representam, o fogo representa a presença purificadora. Então essas línguas de fogo simbolizavam a purificação e o poder para proclamar a palavra. O fogo desceu para purificar o seu povo. A forma pelo qual essa aliança ela é forjada, a forma pelo qual isso se torna ouro puro, purificado, é através do fogo. E assim como o ouro passa pelo fogo para ser purificado, nós passamos pelo fogo do Espírito para termos o nosso coração purificado. Então, meu irmão, não deixe de clamar pelo fogo do Espírito, mas saiba que quando o fogo do Espírito descer sobre você, você terá uma consciência do seu pecado que você não vai resistir. Você vai se humilhar na presença do Senhor, porque o fogo do Espírito está limpando e purificando o seu coração. Então, o terceiro sinal é o falar em outras línguas. E esse falar em outras línguas, especificamente nesse texto de Atos, não é a glossolalia, ou seja, não é línguas estranhas, línguas desconhecidas, mas essas outras línguas que está sendo dita nesse texto são outros idiomas. Nós vemos lá dos versículos 8 ao versículo 11, onde
os estrangeiros que estavam naquele lugar dizem: como eles não são galileus, como que nós estamos ouvindo eles na nossa própria língua? Então o Senhor reconstruiu aquilo que ele destruiu em Babel, né, pastor? Lá em Babel o homem queria se tornar Deus, então Deus foi e mandou confusão no meio deles, e todos eles falaram em línguas diferentes, em idiomas diferentes, então eles não conseguiam mais se entender. Por quê? Porque o homem estava achando que ele poderia ser Deus, e Deus mostrou para ele que eles nunca seriam, e que em um toque do seu poder ele confundia a cabeça de todos eles. Mas aqui, nesse momento do Pentecostes, o Senhor fala que Ele mesmo é capaz de, com o teu Espírito Santo, reunir os homens e fazer com que todos eles falem uma só língua e adorem a um só Deus. Então nós vemos aqui um som como de vento forte, o que parecia língua de fogo, e o falar em outras línguas. E esses sinais, eles não foram produzidos para impressionar, não para exaltar pessoas. Aquilo não foi para entretenimento, mas esses sinais foram manifestações genuínas do Espírito Santo, com um propósito claro: capacitar os discípulos para a missão. E qual era a missão? Edificar a igreja de Cristo. Meu irmão, eu quero desafiar você essa noite. Pede para Deus dom. Pede, fala: Deus, derrama sobre mim um dom sobrenatural. Mas fala para Ele assim: se o Senhor derramar, eu te prometo usar isso para a edificação da sua igreja. Eu prometo que o Senhor derramar sobre mim um dom sobrenatural, mover sobrenatural, eu vou entregar a minha vida e vou viver 100% para a edificação da igreja. Meu irmão, o Senhor derrama. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. E Ele nos usa como instrumentos para o propósito daquilo que Ele quer fazer. Ele fez isso lá com esse povo. Ele derramou o seu Espírito, manifestações sobrenaturais para que aqueles discípulos fossem capacitados para a missão. E nós vemos que existe um propósito para tudo isso. E o propósito, ele é a propagação do Evangelho. Dessa forma que nós edificamos a igreja de Cristo. Olha lá o que diz no versículo 11, fala: tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Meus irmãos, o poder do Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, para que eles pudessem falar da grandeza de Deus para todos aqueles estrangeiros que estavam naquele lugar. Esse é o propósito de Deus para mim e para você, meu irmão. Esse é o propósito e a missão do Senhor para a vida de cada um de nós. Amém? Para mim, para o pastor Oséias, para os presbíteros da igreja e para cada um de vocês. Amém, igreja? Amém. Amém. Meu irmão, não adianta fugir. Você pode querer, sai, vai embora. Você não é obrigado a estar aqui. Agora, se você está aqui buscando a Deus, entenda que Ele vai te entregar uma missão. E a sua missão não é diferente da minha. A nossa missão é a mesma, é propagar o Evangelho de Cristo. Você tem apenas uma escolha: eu quero estar ou eu não quero estar. Mas não adianta estar querendo buscar as coisas de Deus, achando que eu vou mover Deus para a minha vontade. Não, Ele que vai te mover para a vontade dEle. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Meu irmão, na China, durante a Revolução Cultural que aconteceu nos anos 60 e 70, Mao Tse Tung, o governo comunista se instaurou naquele lugar, então as igrejas foram fechadas e os pastores todos foram presos e colocados em campos de concentração. E qual era o intuito disso acontecer? O intuito é: nós precisamos matar o cristianismo, nós precisamos acabar com essa mensagem. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos destruir o mensageiro. Sabe o que aconteceu nesse país? Nessa época, de 1 milhão de cristãos, a igreja do Senhor se tornou 100 milhões. Sabe por quê? Ninguém pode parar a igreja de Deus. Ninguém pode parar o propósito de Deus. Lá
há 2000 anos atrás, acharam que matando Jesus, eles iam acabar com a mensagem. 2000 anos depois, nós estamos aqui propagando e vivendo essa mensagem. E nós vamos continuar. Por quê? Porque o campo de concentração, a perseguição, ela não só não pode nos parar, como ela nos dá gás, nos dá poder, nos enche. Talvez um dos motivos pelos quais a gente não vê mais o mover de Deus nas nossas igrejas é porque nós estamos cheios de nós mesmos. Talvez um dos motivos pelos quais nós deixamos de ver aquilo que nós vemos relatados na palavra de Deus é porque a gente tem buscado o Senhor para nós mesmos e não para o outro. Pastor Mário Freitas esteve aqui nessa igreja e compartilhou com a gente histórias que ele falou: gente, vocês podem achar que eu sou louco, mas eu creio. Histórias de uma pousada aparecer no meio de um caminho onde nunca existiu. Histórias de uma mulher saudita que recebeu a revelação do Senhor Jesus através de um sonho, se apaixonou por Ele e viveu a sua vida para buscar encontrar esse Jesus, para buscar encontrar o povo de Deus. Por que será que eles veem essas coisas lá e tem sido tão difícil para a gente ver essas coisas aqui? A palavra do Senhor Jesus Cristo diz que nós pedimos e não recebemos porque nós não sabemos pedir, porque nós pedimos para o nosso próprio desejo. Eu quero ver o poder de Deus descer nesse lugar. Mas isso só vai acontecer o dia que a gente tirar os nossos olhos da selfie e começar a olhar para o outro. O dia que a gente parar de olhar para as nossas próprias vontades e desejos e começar a olhar para os desejos e vontades do meu próximo, do meu irmão. Quando eu parar de achar que eu vou andar só com aqueles que eu gosto e começar a andar com aqueles que eu não gosto, porque eu tenho uma missão na vida dessa pessoa. Ai, pastor, ela é muito difícil. Pedro era fácil. Pedro era, top. João e Tiago eles eram tão da hora que Jesus botou o nome deles de filhos do trovão. De tão tranquilo que eles eram. Irmão, chega. Está na hora da igreja se levantar no mesmo propósito, no propósito de Deus, no propósito daquilo que ela nasceu para existir. Precisamos voltar a buscar o Espírito Santo com o propósito correto, propagação do Evangelho e a glória de Deus, não nossa própria glória. Nós vemos lá em Atos 4, de 29 a 30, que a igreja, ela orou, mas nessa oração, eles em momento nenhum pediram nada para eles mesmos, mas o que eles pediram foi: Senhor, nos dá ousadia para anunciar a Tua palavra. E aí eles continuaram dizendo, que a mão do Senhor para curar e para que se façam sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Senhor, me dá ousadia para falar de Jesus e me ajuda, se apresenta para esse povo também. Eu vou ser canal, eu vou ser instrumento, mas me ajuda, me enche, me dá poder para que eu possa apresentar o Senhor para esse povo. Em nome de Jesus. Tem a história de um homem, que ele foi de um ministério muito, muito conhecido, antigo, era não vou lembrar, depois eu vou procurar o nome, mas é um ministério que eles fizeram muitos desses corinhos cristãos lá dos anos 80, dos anos 90, e esse cara, essa banda dele, eles ficaram muito famosos, eles fizeram muitas ministrações e tudo mais. E esse cara, ele morreu em um acidente de ônibus. E aí foram então juntar tudo que ele tinha para poder dividir. E tudo que ele tinha estava com ele no ônibus, que era a sua mochila. Aquele homem dedicou a vida dele a propagar o Evangelho de Cristo. E até hoje as músicas deles têm sido cantadas para o louvor do Senhor. Ele recebeu um dom, ele recebeu um talento, e ele entregou tudo o que ele tinha para a glória de Deus. Ele morreu para a glória de Deus.
Talvez esse não seja o seu chamado. Glorifico a Deus pela prosperidade que Ele tem derramado na vida de vocês. Glorifico a Deus porque eu vejo uma igreja que tem sido abençoada na área financeira. Isso não é pecado. Isso não é pecado, meus irmãos. Mas o que eu estou fazendo aqui essa noite é trazendo a vocês a consciência de que existe algo muito maior e muito melhor do que isso. Existe um derramar do Espírito Santo para você fazer algo muito mais grandioso. Para você usar toda essa bênção que Ele tem derramado sobre a sua vida para propagar o Evangelho. Amém? Nós vemos então que logo depois que o Espírito Santo desceu, Pedro, ele iniciou algo muito especial, que foi o quê? A pregação. Logo depois da descida do Espírito Santo, Pedro se levantou e pregou. Olha lá os versículos 22 e 24. Olha a pregação de Pedro. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Pedro, um pescador, homem iletrado, se levanta, cheio do poder do Espírito Santo, com uma mensagem poderosa para a igreja. Se liga só na pregação de Pedro. Primeira coisa que ele faz, ele fundamenta a pregação dele nas Escrituras. Ele cita Joel 2, ele cita Salmo 16, ele cita Salmo 110, mostrando como que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele era o Messias de Deus. Segundo elemento que nós vemos é que a mensagem dele é cristocêntrica. O foco central é Jesus, sua morte, ressurreição, vida e exaltação. Pedro não pregou sobre prosperidade, não pregou sobre como ser feliz, não pregou sobre autoestima, ele pregou sobre Jesus Cristo. E teologicamente foi uma mensagem rica, porque Pedro ele aborda temas profundos como a soberania de Deus. Ele diz que foi determinado desígnio e presciência de Deus. Ele aborda temas como a responsabilidade humana. Ele aponta o dedo e fala: vocês mataram ele. Responsabilidade de vocês. E ele aborda temas como o poder de Deus, dizendo que Deus o ressuscitou. Meu irmão, a pregação apostólica sempre tinha Cristo como seu centro. Não era sobre o homem, as suas necessidades, mas sobre Cristo e sua suficiência. A notícia que eu tenho para te dar, meu querido, é que se você está vindo aqui, segunda-feira, para sair daqui alegre, para sair daqui motivado, eu sinto te dizer que nem sempre isso vai acontecer. Vai ter vezes que você vai sair daqui e você vai sair daqui ferido. Ferido na alma. Porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que entra e separa juntas e medulas. Ela não é como uma pena que nos faz cócega, não é como um massageador. Ela é como uma espada. E essa é a mensagem de Cristo. O segundo elemento que nós vemos da pregação de Pedro é que ele confronta o pecado. Uau, pastor! Como assim? Vamos ler lá, versículo 36. Olha o que ele diz: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Meu irmão, Pedro ele não hesitou em confrontar seus ouvintes com o pecado. Ele não suavizou a mensagem para tornar ela mais degustável, palatável. Ele disse claramente: vocês o crucificaram. Ele apontou a culpa e o pecado do povo com a verdade bíblica, com aquilo que eles fizeram. Ele não amaciou, ele falou a verdade.
J.L. Packer observa que a pregação que não confronta o pecado não é pregação bíblica. O evangelho começa com o reconhecimento de nossa culpa diante de Deus. Lá na Coreia do Norte, onde o cristianismo é proibido e punido com prisão ou execuções, os cristãos, eles se reúnem em segredo. Eles memorizam porções inteiras da Bíblia, porque não pode ter cópias físicas, não existe Bíblia, eles não podem ter, então eles memorizam trechos grandes da palavra de Deus. E um refugiado norte-coreano foi entrevistado e ele falou que eles não tinham liberdade para pregar abertamente. Mas mesmo sem essa liberdade, eles nunca diluíram a mensagem. Eles nunca misturaram a mensagem com nada que tornasse ela mais suave. Ele diz que eles sabiam que apenas o evangelho completo, pecado, arrependimento, cruz e ressurreição, tinha poder para salvar. E muitos foram presos e morreram por essa mensagem, mas nunca a comprometeram para a sua própria segurança. Querido, fuja do lugar que abre a Bíblia e passa a mão na sua cabeça. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos começar a ser maduros e compreender que muitas vezes quando a gente se levanta para denunciar um pecado, nós não estamos falando de você pessoalmente, mas nós estamos tratando o seu coração diante de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu não preciso que você responda, porque eu já sei a resposta. Mas eu quero que você fique com essa pergunta na sua cabeça. Se eu reproduzisse a conversa de vocês ali do corredor, ou do rodeio, aqui no púlpito, o que vocês achariam? Se eu reproduzisse as palavras e as expressões que são usadas lá fora, aqui no púlpito, o que vocês pensariam de mim? Agora, se nós somos cristãos integrais, por que nós somos diferentes aqui no púlpito do que nós somos lá fora? Irmão, nós precisamos mudar. E eu estou falando para começar de mim. Eu preciso mudar minha conduta. Eu preciso mudar as minhas palavras. Eu preciso mudar muitas vezes e muitas coisas daquilo que eu sou lá fora, do que eu sou aqui dentro. Mas nós não podemos passar pano daquilo que das nossas atitudes, porque a igreja não nos torna ninguém diferente, mas o arrependimento e a nossa entrega ao Senhor Jesus é o que nos transforma de verdade. Nós não podemos achar que está tudo bem, que não foi por maldade. Nós não podemos achar que a vida cristã, ela só eu mergulhei, eu levantei, eu vou continuar vivendo a mesma vida que eu tinha. Meu irmão, nós somos chamados para a santidade, nós somos chamados para ser transformados dia após dia. Isso não é um post no Instagram, isso é uma realidade vivida a cada segundo da nossa vida. Porque é assim que o povo vivia naquele tempo. E esse é o desejo de Deus para nós. É isso que nós precisamos transformar. Nós precisamos ser confrontados com a verdade da palavra de Deus sobre o nosso pecado, para que a gente possa se arrepender. Porque tem pecado que você não conhece, mas o Senhor vai revelar para você. Meu irmão, versículos 37 e 38, Pedro chama ao arrependimento, ele diz: quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo com a igreja? A igreja está querendo vir aqui, está querendo levantar a mão, está querendo cantar, está querendo ficar emocionada, está querendo receber o Espírito Santo, mas não quer se arrepender. A igreja, ela não está buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, ela está buscando as experiências e a emoção antes. Ela está esperando que as coisas sejam acrescentadas para que elas busquem as coisas. Senhor, se mostra para mim, Senhor, se manifesta para mim, Senhor, eu quero sentir. Não, meu irmão.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas. Aqui nós vemos que a palavra grega para comovidos é katanisso, que literalmente significa perfurar. Então, quando aqui no versículo 37 diz, quando ouviram isso ficaram muito comovidos, eles ficaram perfurados, eles ficaram doloridos, porque a mensagem de Pedro não apenas tocou as emoções dos ouvintes, mas ela perfurou o âmago do ser, ela atingiu o caráter. Por isso eles ficaram comovidos, e qual foi a resposta de Pedro diante disso? Arrependam-se. Arrependam-se. A palavra grega para arrependam-se é metanoia. E metanoia, ela é uma mudança de mente, é uma reorientação total da nossa vida. Não é apenas sentir mal pelo meu pecado, sentir mal, oh Deus, hoje é dia do culto, nossa, eu fui um porcaria nesse rodeio, fiz um monte de coisa ruim, e como que eu vou na igreja? Nossa, estou mal, Deus, me perdoa, tenha misericórdia. A metanoia, ela é uma transformação de mente. Ela é o seguinte: Senhor, eu tenho um culto a prestar ao Senhor. Então eu vou te buscar a semana inteira, porque eu quero oferecer ao Senhor o melhor que eu tenho da minha semana. Eu quero buscar ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor do jeito que o Senhor é digno. Eu quero amar o Senhor do jeito que o Senhor me amou. Eu quero te entregar a minha vida por completo, assim como o Senhor entregou a sua para mim. Ser transformado na sua mente. Pedro, ele não chamou as pessoas para aceitarem a Jesus, ou a convidarem Jesus ao seu coração. Isso nem na Bíblia não está. Nós temos essa mania, e está tudo bem, está tudo certo, meu irmão, aceita Jesus na sua vida, convida Ele para o seu coração, não tem problema. Mas a mensagem do Evangelho não é para que a gente aceite, mas para que a gente se arrependa. O convite de Pedro foi: arrependam-se. Não é aceita Jesus porque Ele é lindo, porque Ele é a melhor coisa que você tem, e Ele vai te dar a maior alegria do mundo. Ele é todas essas coisas, mas antes de experimentarmos isso, nós precisamos nos arrepender. Porque a única forma de termos os nossos pecados perdoados é através do arrependimento. A única forma de termos essa igreja verdadeiramente, genuinamente edificadas para o reino de Deus é se nós temos uma igreja arrependida diante de Deus. Não uma igreja que foi convencida de que Deus é bom e de que Ele pode te abençoar. Essa é a mensagem que precisa ser pregada no nosso púlpito, irmão. Nós precisamos nos arrepender todo dia. Luciano leu um texto falando sobre isso, arrependimento, no início do culto. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependam-se. E como igreja, nós temos sido adoecidos pela sociedade quando a gente tenta começar a adaptar a mensagem à nossa cultura, à nossa vontade. Quando a gente evita falar de pecado, arrependimento e santidade, por quê? Porque senão eu vou ofender o meu irmão. Senão eu não vou ter audiência, pastor. Senão minha igreja vai ficar pequenininha. Se eu falar a verdade sobre dízimo, minha igreja vai ser pobre. Se eu pregar a verdade do Evangelho, pastor, eu não vou ter adeptos, porque não é isso que chama. Irmão, a igreja que tenta disputar com o mundo no entretenimento, ela já nasceu morta. Primeiro que ela já nasceu morta para Deus, e depois que ela nunca vai ser tão legal quanto o mundo. Porque ela não foi chamada para isso. Entenda, a igreja não foi chamada para ser igual ao mundo, mas ela foi chamada para ser para fora. Ela foi chamada para ser separada. Ela foi chamada para que aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, se arrependeram de seus pecados, se reúnam e adorem ao Senhor. E por último, nós vemos, meus irmãos, que
Tudo isso que aconteceu lá, nesse capítulo 2 de Atos, geraram frutos. E esses frutos que caracterizam a igreja. Vamos ver lá nos versículos 42, dos versículos 42 ao 47, dizem que o primeiro fruto foi o compromisso com a palavra. Olha o que o versículo 42 fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós já falamos aqui, a doutrina dos apóstolos era centrada em Cristo, a pregação era sobre arrependimento, e eles perseveraram nisso, eles se mantiveram nisso. D.A. Carson diz que uma igreja saudável não é construída sobre experiências emocionais, mas sobre a verdade revelada de Deus. As experiências, elas vêm e vão, mas a palavra permanece para sempre. As experiências são importantes, não estou tirando aquilo que ela pode trazer para nós, mas elas não são o fim pelo qual a gente busca Cristo. Meu irmão, o segundo fruto que nós vemos é a comunhão autêntica e não o individualismo. Olha lá o versículos 44 a 45 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuído entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Isso aí é difícil demais para nós, gente. Sabe por quê? Se a gente não é capaz de convidar alguém para a nossa casa porque ele não nos convidou para a casa dela, imagina se a gente vai vender alguma coisa para abençoar a vida dele. Se a gente ainda está numa disputa de ego, você acha que a gente vai ser capaz de botar a mão no bolso para abençoar alguém? Não, gente. Chega. Nós precisamos começar a jogar o nosso ego para fora. Parar com essas picuinhas. Parar de ser criança. É criança que fica disputando. É criança que vai, eu sou melhor, eu sou maior. Não. Nós somos tudo igual, miserável. Nós somos tudo igual, pecador. Nós somos todos iguais, desesperadamente dependentes de Jesus. Vamos abrir os olhos, vamos abrir o coração. Vamos viver verdadeiramente o Evangelho. Gente, esses caras aqui, que receberam o Espírito Santo, sabe o que aconteceu com eles? Todos eles morreram tragicamente. Um foi decapitado, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi apedrejado, o outro foi degolado, o outro ficou exilado numa ilha. E eu quero comprar um helicóptero. Eu quero comprar um jato para chegar mais rápido no rodeio. Aí eu vou vir aqui para a igreja: Senhor, me abençoa para que eu tenha mais terra, para que eu tenha mais rancho, para que eu tenha mais coisa, para continuar vivendo para mim mesmo, para continuar acumulando riqueza. O fruto da igreja é comunhão autêntica. Olha o que eles falam: estavam juntos, unidade, tinham tudo em comum, generosidade, vendiam suas propriedades e bens, sacrifício, segundo a necessidade de cada um, sensibilidade. O amor aqui é sacrificial. Tim Keller fala que a verdadeira comunhão cristã não é apenas estar juntos, mas viver juntos sobre a autoridade de Cristo. Não é apenas compartilhar experiências, mas compartilhar vida. E sabe o que é compartilhar vida? Quem é casado aqui, levanta a mão. Casado. Então você sabe o que é compartilhar vida. E você sabe que a vida ela é real. Você sabe que tem hora que você não pensa em divórcio, você pensa em assassinato. Gente, é verdade. Porque se eu divorciar, eu não posso casar de novo. Se eu matar, eu caso de novo. A vida, compartilhar a vida é igual casamento, é real. A gente briga, a gente discute, a gente se ofende, mas a gente se ama, a gente se perdoa, a gente se corrige, a gente cresce junto. E é esse o convite de Jesus para nós, como igreja, compartilhar a vida, sendo real. Eu não posso, na primeira discussão que eu tenho com meu irmão, virar as costas e ir embora e falar: não quero mais saber de você. Não. Vem cá. Vamos consertar isso aqui. Vamos conversar aqui. Nós servimos o mesmo Deus. Nós somos iguais. Me perdoa, eu te perdoo. Vamos continuar caminhando. A gente está inserido dentro dessa comunidade. Nós somos todos da mesma profissão. Nós precisamos um do outro, cara. A gente depende um do outro. Não adianta correr.
Nós não fomos feitos para viver sozinhos, nós precisamos da comunidade. Então esse é o fruto, unidade. E terceiro, deu impacto na sociedade. Ela não foi absorvida pela sociedade. Olha o que o versículo 47 fala: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eles contavam com a simpatia de todo o povo. Eu não concordo com o que você fala, eu não entendo o que você fala, minha religião é diferente da sua, mas eu te admiro pelo seu caráter e pela sua integridade. Eu te admiro pela lealdade que você tem ao seu Deus. Eu te respeito. É isso que vivia esse povo. Eles estavam no meio dos judeus, eles estavam no meio de povos de outros deuses, mas eles contavam com a simpatia de todo o povo. Meu irmão, nós não fomos chamados para ser crente chato, não. Nós fomos chamados para ser crente que ama, que serve, que abençoa. Esse é o nosso chamado. A igreja não existe para se adaptar à cultura, mas para transformá-la. Não para refletir os valores da sociedade, mas para refletir os valores do reino de Deus. Nós contamos com a simpatia de todo o povo, mas nós não somos iguais a eles. Nós temos o respeito deles, mas nós não temos as práticas deles. Meu irmão, como igreja nós não podemos ter as práticas do mundo. Nós não podemos viver o que eles vivem. Nós precisamos ser diferentes. E eu quero concluir dizendo que eu creio que a gente está num momento crucial da nossa vida. Creio que a gente está num momento crucial da nossa igreja. Comemoramos 3 anos da nossa igreja. Estamos batizando, estamos recebendo os novos membros, estamos discipulando, mas nós precisamos fazer direito. Nós precisamos fazer certo. E nós precisamos colocar o fundamento de tudo que nós fazemos diante de Deus, na cruz de Cristo. Ele é a pedra fundamental. Queria chamar a banda aqui na frente, por favor. Meus irmãos, nós temos sido influenciados pelo mundo ao invés de influenciá-lo. Nós temos buscado poder para governar sobre essa terra ao invés de servir como Jesus serviu. Nós temos procurado satisfação pessoal em vez de cumprir a missão que nos foi dada. Mas não precisa ser assim. Nós podemos voltar às nossas raízes. Podemos redescobrir o que significa ser a igreja de Cristo. E o que nós vemos em Atos 2 não é apenas um relato histórico, mas é um modelo para nós. Essa igreja está mostrando para nós qual que é o modelo de igreja que o Senhor deseja. Uma igreja que depende do Espírito Santo. Uma igreja que é fiel à mensagem do Evangelho. Uma igreja que vive em comunhão autêntica uns com os outros. E uma igreja que tem um impacto transformador dentro da sociedade, dentro da comunidade que ela está inserida. Esse é o modelo de igreja. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: será que nós estamos vivendo como a igreja que Jesus estabeleceu, ou nós nos tornamos apenas mais uma instituição influenciada pela sociedade? Nós queremos ser a igreja verdadeira de Jesus Cristo, ou nós queremos ser mais um clube social de porta aberta? Eu não quero, gente. Se vocês querem um clube social, não conte comigo como presidente. Eu vou continuar aqui enquanto essa igreja estiver debaixo da palavra de Deus. Porque o meu compromisso é esse, é com Jesus. E a minha oração é que esse compromisso se estenda a você. E que cada um de nós tenha um compromisso verdadeiro com a palavra do Senhor. Vamos baixar nossas cabeças. Se queremos ver o poder de Deus manifestado como nos dias de Pentecostes, nós precisamos voltar ao propósito original de Deus para a sua igreja. Nós precisamos nos arrepender e buscar o Espírito Santo. Nós precisamos pregar a mensagem completa do Evangelho. Nós precisamos cultivar uma comunhão autêntica. E nós precisamos ser sal e luz desse mundo. Ora ao Senhor nesse momento, meu irmão. Ora como Paulo, lá em Romanos 1,16, que diz: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Ore ao Senhor neste momento e se arrependa. Se arrependa do crente que você tem sido. Se arrependa do testemunho que você tem dado. E ore ao Senhor e fala para Ele assim: Senhor, derrama sobre mim o Teu Espírito. Porque sem o poder do Teu Espírito eu não tenho a capacidade de ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Se o Senhor não me encher do Teu Espírito Santo, eu não tenho capacidade de ser transformado. Eu não consigo me mudar. Eu preciso do Senhor. Me ajude a amar o meu irmão. Me ajude a amar meu inimigo. Me ajude a ser um agente de comunhão e transformação. Senhor, eu quero apresentar as nossas vidas diante do Senhor agora. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe. Quero pedir que o Senhor nos coloque fundamentados na Tua Palavra. Que em nome de Jesus possamos viver, ó Pai, como a igreja de Atos. Que, Pai, possamos viver, ó Deus, como a igreja que iniciou com o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, o modelo dessa igreja seja aparente e visível para nós e que é nela que nós possamos nos moldar, usando a criatividade, usando os nossos dons e talentos, usando, ó Pai, a nossa cultura, mas que em nome de Jesus, o centro de tudo que a gente faça seja Jesus Cristo. Pai, se há no coração de algum dos meus irmãos ainda um desejo de prosperidade terrena, que nesse momento ele possa se arrepender e ele possa se entregar verdadeiramente ao Senhor, buscando a vontade do Senhor para a vida dele. Pai, se existe alguém aqui que ainda tem buscado as bênçãos do Senhor antes do Senhor, que ele possa se arrepender, ele possa se converter ao Senhor e buscar a Tua presença, sem esperar o que o Senhor vai dar, mas sabendo que o Senhor é o Deus galardoador, abençoador. Pai, muda a nossa mente, provoque em nós uma metanoia, para que a gente possa verdadeiramente ser os ramos que está ligados na videira que é Cristo. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo os meus irmãos, em nome de Jesus. Meu irmão, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém.